Então, presidente Nelson Antônio, é uma satisfação muito grande. Primeiro, agradecer, né, o senhor reservar um pouquinho do seu tempo para nós conversarmos sobre, acho que o nosso assunto preferido, né, sobre o futuro. E sobre o futuro, sobre tempo, eu vou voltar um pouquinho. Em 1974, o Nelson Antônio se candidatou para ser menor aprendiz, né? Seu primeiro pouso foi o Banco do Brasil, e aí começou essa caminhada brilhante, né, no Banco do Brasil. O senhor fez concurso, né, para várias... Banco do Brasil, Caixa Econômica, assumiu Caixa Econômica, na Caixa Econômica percorreu todos os níveis, né, da carreira, né, vice-presidência, presidência, mas atual, mas já foi presidente do Banco do Nordeste. O senhor tem uma experiência muito rica, né, então é um privilégio, né, poder conversar com o senhor nesse momento. Eu que agradeço o ministro Zé Barroso. Acho importante o trabalho que está sendo feito pelo senhor, o Supremo Tribunal Militar, de ouvir, né, o cidadão comum brasileiro, né, sobre o que efetivamente está fazendo. Eu comecei realmente em 1974, como menor aprendiz do Banco do Brasil, depois fiz concurso para o Banco do Brasil, logrei êxito, depois também para a Caixa, optei depois em ficar na Caixa Econômica, porque em 1974, naquele período, a educação brasileira, especialmente o ensino superior, não tinha tantas faculdades, universidades como tem hoje. Isso, a facilidade de ter um curso superior. Então, optei pela Caixa, porque ela tinha mais agências nas grandes cidades. Então, isso foi importante para que eu pudesse concluir meu primeiro curso superior. E de lá para cá, fiz uma carreira, como o senhor já citou, na Caixa Econômica, todos os cargos praticamente, fiz todo o encarreiramento até chegar a presidente. Pode, quando você entra numa empresa que tem quase 100 mil empregados, já teve 100.400, hoje tem 86.300 empregados, é difícil fazer um plano para chegar à presidência, mas sempre procuramos fazer o melhor de maneira íntegra, de maneira honesta, de maneira transparente, que é o caminho que tem que seguir. E tive também a oportunidade de, nesse período, eu tive uma passagem de 2012 a 2015, como diretor e depois presidente do Banco do Nordeste, que é uma região brasileira importante, onde nós tivemos também essa passagem. A sua família é oriunda do Nordeste? Minha família é oriunda do Nordeste. Então. Eu nasci em São Paulo, eu diria naquele momento, eu nasci em 1959, então naquele tempo, 59, 60, aí existia muito aquele êxodo, né? Saindo do Nordeste para São Paulo, muitos fugindo da seca, outros. Então, provavelmente deve ter sido o caso dos meus pais. Então, agora, depois de São Paulo, fui com meus pais para o Piauí, fiquei em Parnaíba, no Piauí, que é o Delta, uma cidade belíssima. Depois eu conheço, cidade belíssima, Delta tem um Delta, né, dos 5 deltas do mundo, dos mais bonitos. Belíssimo. E depois morei em Teresina há muito tempo, onde fiz minha carreira praticamente dentro da Caixa, e já estou há 15 anos em Brasília. Hoje os filhos hoje estão todos saindo do Piauí para São Paulo, mas coincidentemente, eu morando no Piauí casei com uma paulista, então você vê como são as coisas, fazendo o caminho de volta. Já tenho 2 filhos em São Paulo. Vê como são as coisas. Justamente, acho que a riqueza da nossa conversa está na sua experiência de vida, né? O senhor passou por esses vários cargos, mas para galgar esses cargos, o senhor, além da competência, né, além do pragmatismo, eu tenho a impressão que o senhor trouxe muito dessa experiência de superação, né? Começou com seus pais, saindo do Nordeste, vindo para São Paulo, e o senhor, acho que me pareceu agora até corporalmente, estou falando sobre isso, o senhor quis retornar, né? O senhor quis dar uma esperança, um futuro melhor, né? Dentro da sua área de atuação, que é
que é o setor bancário, e do setor bancário especificamente a Caixa Econômica. Mas para que se tenha um entendimento, né, melhor, qual é a função do sistema bancário, né, dentro do nosso país? Eu digo que eu nasci dentro do sistema bancário. E aí eu falaria o seguinte: o sistema financeiro brasileiro, o sistema bancário, ele é um sistema robusto, um sistema forte, um sistema de muita credibilidade, reconhecidamente pelo mercado mundial. Nós temos um alicerce onde tem uma fiscalização do Banco Central, onde as leis são claras, né, e são pragmáticas, e se segue à risca. Eu aprendi, por essas passagens, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, a ter esse pragmatismo, que eu já tinha na vida, quando assumi já em 14 anos aí o Banco do Brasil, depois empregados. Mas eu digo o seguinte: essa fortaleza do sistema financeiro brasileiro, e esses bancos que eu passei são 3 bancos públicos, bancos importantes como o Banco do Brasil, que é a referência, e o Banco de Desenvolvimento Regional, que é o mais importante do Banco de Desenvolvimento Regional, que é o Banco do Nordeste, e a Caixa Econômica, que é o maior banco público da América Latina. E como CEO desse conglomerado, e não é só a Caixa, instituição financeira, tem várias empresas dentro desse conglomerado Caixa. Então, tem essa fortaleza do sistema financeiro nacional, e a Caixa, dentro desse contexto, ela é primordial para o fortalecimento desse sistema. Você falou que a Caixa é primordial, ela é um banco público, maior banco público, né, da América Latina, com 2,3 trilhões de ativos. Qual é a função, qual é a grande importância de um banco público como é a Caixa no processo de desenvolvimento nacional? A Caixa dialoga perfeitamente com dois grandes, eu diria, com 2 grandes públicos. O primeiro é aquele público do banco eminentemente comercial. O segundo é o banco da execução das políticas sociais do governo. Então é aquele banco que está presente em todos os municípios brasileiros. É o único. Tem 56 mil pontos de atendimento. Ela tem uma casa lotérica, ou ela tem um correspondente caixa aqui, ou ela tem uma agência em todos os municípios do Brasil. Então, o que ela faz com isso? A execução das políticas sociais, como pagamento do Bolsa Família, a execução do programa Minha Casa Minha Vida, o pagamento do FGTS. Nós temos aí as operações de crédito, principalmente para micro e pequenas empresas. Então ou seja, toda a parte de transferência de benefícios, além de executar alguns programas exclusivos também, que cabe exclusivamente à Caixa, como loterias. As loterias no país estão com a Caixa Econômica Federal, e também as operações de penhor. As operações de penhor, né, que estavam lá na origem da Caixa, elas também são operacionalizadas pela Caixa Econômica Federal. E, logicamente, além da habitação, eu falei de Minha Casa Minha Vida, mas ela tem habitação de mercado. Hoje tem 70% deste mercado. Então, é significativo. Poupança, ela começou com um monte de socorro, a Caixa Econômica, em 1861. Então, uma empresa de 157 anos, ela hoje tem a maior participação no país também nos depósitos de poupança. Ou seja, a poupança principalmente do trabalhador brasileiro, daquelas economias, digo, que já fazem essa economia, aquelas pessoas, famílias que fazem essa economia com muita dificuldade. E está lá ensinando como poupar. E tem mais de 90 milhões de clientes, ou seja, trabalhando decisivamente para a inclusão bancária, que isso é um dos aspectos importantes dentro do sistema bancário brasileiro, é trazer cidadania, é fazer a inclusão dessas famílias brasileiras dentro do setor bancário, é dar dignidade ao setor, a essas famílias.
Então, assim, esse é o lado, eu diria, do banco social. Mas a Caixa, ela é atípica. Ela tem outro banco, que é o banco comercial. Ela opera ela tem um portfólio vasto na área comercial. Ela tem todos os produtos que os demais bancos múltiplos, que a Caixa é um banco múltiplo, também tem. Como crédito direto ao consumidor, operação de veículos, operação de consignados, empréstimo para pequenas, médias e grandes empresas, todas as operações para pessoa física, crédito especial, entendeu? Então, bem de consumo duráveis, todas essas operações a Caixa tem. Além de ser depositária, como eu já falei, da economia do povo brasileiro, seja com depósitos do judiciário, também grande, tem o depósito do judiciário, tem depósito das pessoas físicas, das pessoas jurídicas. Então é uma grande, hoje também, ela tem muitas pessoas não sabem no país, ela tem o maior saldo de depósito de todos os bancos brasileiros. Então ela tem a maior carteira de empréstimos de crédito e também tem a maior carteira, maior saldo de depósito. Ou seja, é um banco de 2,3 trilhões de ativos. Então esse banco é o maior banco público da América Latina. Ele é essencial para a economia do Brasil. Essencial. Quando se fala em banco, o povo brasileiro dialoga muito fácil com a Caixa. Então é o banco que o povo brasileiro sente realmente que é dono, além de ter a confiança do povo brasileiro. Mas o povo brasileiro tem aquela sensação, e é verdade, de pertencimento. Esse banco é meu, aquela coisa de dono. Então isso facilita muito para a Caixa. Presidente, essa relação de pertencimento, né? Isso é muitíssimo importante. Tem muito a ver que a população enxerga na Caixa, né, uma possibilidade ou um agente de desenvolvimento. Né? Indo a essa questão especificamente, como é que a gente promove, e a Caixa é única, né, como o senhor já disse, mas como é que a gente promove desenvolvimento? Qual é a relação, por exemplo, entre juros e impostos, né, nesse processo de fomento, né, de desenvolvimento? O Brasil ainda tem uma taxa de juros ainda, né, que vem diminuindo, mas ele tem que diminuir mais, e eu acredito piamente que vai diminuir, principalmente com a dinâmica que está a economia mundial e o Brasil também dentro dessa dinâmica. Logicamente que uma taxa de juros reflete a geração de emprego e renda, ela é inversamente proporcional, ou seja, a proporção que o emprego aumenta, as pessoas trabalham, a taxa de juros tende a cair, né? Porque há uma concorrência maior por esses clientes e também a taxa de risco do crédito, ela atenua, ela arrefece, porque as famílias vão estar com mais poder de compra e, logicamente, com a capacidade de investimento maior e a relação de confiança das famílias, né, ela fica melhor, e dos investidores ou dos que produzem nesse país também, eles começam a tirar os projetos da gaveta e começam a produzir. Tudo isso cria um círculo virtuoso. Isso aí é importante porque o banco aqui do outro lado, o que ele faz? Ele capta de quem tem, empresta para quem não tem e, logicamente, ele faz essa transferência, né? Essa transferência de recursos, logicamente que ele tem nessa passagem entre os credores e devedores, ele tem aquela parte que cabe, que é a receita do banco. Nisso aí, essa dinâmica da economia, né, se ela estiver ajustada, ela faz com que esse spread bancário diminua. Porque quando se diz por que as taxas de juros diminuem no país, a taxa básica de juros cai e os spreads não caem na mesma proporção. É porque quando você precifica
uma taxa de juros, você leva em consideração o risco de inadimplência daqueles tomadores, leva em consideração a dinâmica da economia, leva em consideração as garantias que são colocadas nesse financiamento ou nesse empréstimo que está sendo concedido, e também, logicamente, tem outras variáveis como prazo, como entrada, ou seja, quanto é que eu vou dar de entrada. Então toda essa dinâmica existe. Mas o que eu quero dizer é que atualmente o país vive um bom momento. Nós temos e a Caixa tem um papel importante dentro desse contexto. Não no sentido, por ser um banco público, ser um banco que vai puxar a redução das taxas de juros. Não é para isso que foi criado um banco. A gente tem que ter a prudência necessária, que banco é banco. Existem as regras. Agora, ela pode ser fomentadora, como tem capital, como ela tem fund, ela pode ser a fomentadora de injeção de recursos na economia brasileira. E isso a Caixa vem fazendo. Agora, ela está preparada, mais ainda, para esse novo ciclo, 19 a 22, ela fomentar muito mais. Porque ela tem capital, ela tem fund, ela tem uma equipe de empregados competentes, tem uma tesouraria boa, né, uma tesouraria com liquidez, e tem também um sistema de avaliação de crédito robusto, todo ele adequado às normas, à resolução 2682 do Banco Central. Então eu diria, a Caixa está perfeitamente preparada e já vem fazendo isso para o desenvolvimento do país. Eu diria, para continuar contribuindo para o crescimento do Brasil. Presidente, dentro dessa visão de contribuir para o desenvolvimento, o senhor falou, por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família tem um aspecto fundamental, que as pessoas não podem ficar aquém de um patamar de dignidade, né? E facultar, né, ao máximo que ela possa atingir, de acordo com a sua resiliência, né, com as oportunidades que ela tem. Agora, abaixo desse mínimo, né, nós nos recusamos, né, a enxergar nisso aí dignidade humana. Então, a Caixa tem uma atuação muito forte nisso, né? Mas, se a preocupação é desenvolvimento, se nós ficarmos só no auxílio, né, e não estimularmos desenvolvimento, nós vamos até gastar mais no futuro, né, um benefício de prestação continuada, né? Então, essa necessidade de desenvolvimento nosso, eu tenho a impressão, e parece que a Caixa é um diferencial nisso, porque não é só um banco, ela tem esse compromisso social, né, de trabalharmos, por exemplo, a questão da economia solidária, do microcrédito, né, para que possamos atingir realmente essas pessoas, né, de bem, que estão procurando produzir. Mas também uma questão interessante, né, a pessoa sozinha às vezes não tem força suficiente, né, para pedir um crédito, ela é muito pequenininha. Mas as associações, como eu falei, o associativismo, o cooperativismo, levam talvez, aí eu vou tratar a questão da Caixa Econômica, a se pensar na assunção, na recepção de uma garantia solidária. Eu vou oferecer crédito, mas não a você, mas à sua associação, né, à sua entidade que convolva uma comunidade, né? A Caixa tem alguma linha de ação nesse sentido? Tem. Eu vejo, inclusive, que é exatamente aí onde o Brasil vai crescer. E é algo que nós temos que fomentar e dialoga com o que nós acabamos de falar, né, é o caso do spread. É importante que, para nós aplicarmos a essa economia, eu diria, mais fragilizada, como o senhor falou, que não tem acesso ao sistema bancário e tem que ir através de algum mecanismo para chegar até os bancos,
nós temos que primeiro pensar no seguinte: como incluir essas pessoas no consumo ou no sistema bancário, mas um item que precisa ser visto é o item do spread, porque não tem condição de chegar a essa economia, a essas pessoas que não estão bancarizadas ainda, com taxa de juros muito alta, porque elas já muitas vezes não produzem, e elas tiram o sustento ou delas daquele pequeno negócio que elas têm. Na Caixa tem um projeto que, quando eu passei no Banco do Nordeste, lá já tem por maestria, já faz isso, que é o microcrédito produtivo e orientado. Por que produtivo e orientado? É importante isso, porque não adianta só simplesmente dar o dinheiro, é preciso que os recursos cheguem a essas pessoas, mas que elas sejam treinadas como desenvolver um negócio, aquele negócio que elas têm, que elas têm aptidão para aquele negócio. Né? Cada um tem. E aí sim, chegando de maneira técnica, dizendo, olha, capacita, acompanha, coloca os recursos, né, para essas pessoas. Aí entra aquilo que o senhor falou, de maneira solidária. Como? Vamos fazer aqui, e aí tem duas maneiras de atuar. Esses recursos chegarem, duas maneiras que nós entendemos de atuação de um banco, como a Caixa Econômica Federal. Uma, através dos arranjos produtivos locais. Pegar um município, ou às vezes até uma região daquele município, que tem potencial, muitas vezes, para um negócio. Então, nós vamos fazer. Indústria têxtil, uma pequena indústria têxtil, ali tem muitas pessoas que sabem costurar, então vamos colocar ali pequenas, pode ser um MEI, microempreendedor, ou pode ser uma microempresa. Então, junta ali e orienta e fomenta recursos naquela comunidade. Mas também pode ser de outra maneira, e pode ser o associativismo, para a gente concluir, do associativismo. Então pega ali também, faz o associativismo, cria a cooperativa tal, e vamos trabalhar em cima daquilo lá. São produtores rurais. Não, eu quero plantar banana, eu quero plantar mandioca, como é lá no caso do Nordeste, o aipim, a mussu já é outra coisa, cada um na sua vocação. Agora, o que é tão importante, que é um exemplo que o Nordeste dá para o país? O microcrédito é possível se expandir para o Brasil inteiro. Eu vejo a Caixa Econômica como o banco que pode fazer isto. O Banco do Nordeste, o banco do qual eu já fui presidente, ele já tem, só nos 9 estados do Nordeste, e no norte do Espírito Santo e no norte de Minas, que é o semiárido brasileiro, ele tem 4 milhões de clientes no agroamigo e crédito amigo. O que é isso? No produtor, aquele empresário, pequeno empresário da área rural e da área urbana. O crédito amigo é da área urbana, o agroamigo da área rural. 4 milhões. Uma carteira opera por ano 10 bilhões de reais. Aí, se o Banco do Nordeste faz isso, a Caixa Econômica, que tem 56 mil pontos de atendimento, ela pode e deve sim operar no resto do país, porque ela tem capital, ela tem recursos, ela tem funding, ela tem capilaridade e ela pode chegar a todo esse público. Eu diria que a geração de empregos, de imediato, é na proporção de uns 3 milhões de empregos. E aí, aquela família que muitas vezes tem só uma ou duas pessoas que trabalham vendendo pipoca, num carrinho de pipoca, outro que vive vendendo algodão doce, quem conhece aí, muitos não conhecem, outro vendendo frutas, compram lá dentro das indústrias de abastecimento e pegam aquelas frutas e vão vender, né? Muitas vezes eles pegam aquele dinheiro emprestado e são usurpados a um juro de 10% ao mês, 15% ao mês. Praticamente quem ganha mais é quem empresta. Qual é o papel de um banco público? É fazer chegar, orientar, para que aquilo ali ele possa ser com aval solidário
aval solidário, aí você explica, ele possa crescer aquele negócio. E o que é o aval solidário? Sim. Junta uma família, uma pessoa que vende um carrinho de pipoca, vende outro que vende frutas num determinado local, outro que costura, faz uma costureira. Aí umas 5 pessoas se reúnem e dizem, nós vamos fazer um financiamento na Caixa Econômica Federal, pode ser em outro banco, Caixa Econômica Federal, e nós vamos tirar tanto, cada um tem o valor que precisa, e faz pelo global. Precisa de quanto? Não, 30 mil reais, 5 mil para um, 3 mil para outro. Ali é o seguinte, o aval solidário. Se um deles, vamos imaginar 5 no nosso exemplo, pessoas, um não pagar, os outros 4 pagam. A inadimplência é 0, aquele sai em socorro, aquele que teve mais dificuldade, aquele mais no negócio. Então isso aí é que é um aval solidário. É bom para o banco, mas é melhor para as famílias, para os negócios, porque nem os 5 não vão quebrar de uma vez. Então a taxa de mortalidade desse negócio é 0, tende a 0. Por quê? Então, só nós temos vários exemplos, né? Possibilidade de atuação nessas APLs, né? Nesses arranjos produtivos locais. A Caixa enxerga em um APL um organismo que pode pedir para algo comunitário, que pode oferecer em garantia algo solidário. Todos nós estamos, né, tanto querendo produzir, mas para produzir precisamos de confiança, crédito é muito isso. A Caixa enxerga nesses APLs um organismo que possa produzir, e para produzir precisa de crédito? Enxerga e hoje já fomenta isso. Os arranjos produtivos locais. É outra linha que também, por parecido com pequenas diferenças com microcrédito, mas essa é a outra linha que também tem que ser fomentado para que aquele interesse grande que nós estávamos falando, de desenvolver a economia brasileira, diminuindo o número de pessoas desocupadas ou desempregadas, fazendo essas pessoas entrarem no mercado, e eu não digo nem só no mercado informal, porque essas famílias quando entram, ou através do arranjo produtivo local, do associativismo, ou do próprio microcrédito, ela tem várias maneiras de contribuir para a previdência no país. E aí é outro caminho, que é a linha de buscar uma solução para o grande problema que hoje tem o Brasil, que é o aspecto previdenciário. Então ela tira da informalidade, contribui para a previdência oficial, passa a ter direitos, passa a ser bancarizado, tendo em vista que abre conta. É isso tudo, em resumo, é cidadania. Isso tudo dialoga com o quê? Com a Constituição do país. Nossa Constituição, que agora completa 30 anos. É importante, acho que ficou bem claro, foi bem didático. Essas funções todas, né, me parece que só podem surgir, só podem ser efetivadas por um banco público. Que apesar, né, de ser banco, ter os produtos, visar realmente baixar a taxa de juros, mas eles têm um compromisso com o desenvolvimento. Então tudo isso que o senhor falou, né, nós estamos a aprender com essa aula, é o compromisso social da Caixa. A Caixa tem eu citei, 2 grandes bancos dentro da Caixa. Um é esse lado que nós conversamos bem, que é o banco de... Mas parece, presidente, que dá a entender que esse lado, banco comercial, né, ele em boa parte sustenta e faz, né, acontecer o banco social. Exato. Banco social. Perfeito. Né? Então nós falamos muito aqui, fund, do spread, o que a Caixa busca é o spread social. Perfeito, as suas colocações, ministro, perfeito. Pelo seguinte, nós falamos bastante aqui na execução das políticas sociais. Microcrédito, habitação, saneamento, infra, tal, Bolsa Família, transferência de benefícios, FGTS, PIS, seguro-desemprego, tudo aqui do lado do social. Agora, a Caixa tem capilaridade, a Caixa tem depósito, é a maior saldo de depósito dos bancos brasileiros, ela é um banco então o que faz? Do outro lado, nós aplicamos
todas as nossas operações também no mercado, no interbancário, em ativo, temos área de desenvolvimento, áreas de ativos de terceiros, nós aplicamos nossos recursos da tesouraria, nós aplicamos na área comercial, em duplicatas, aplicamos em crédito bancário de modo geral, para os negócios serem efetuados, como a indústria, como capital de giro, crédito especial, cartão de crédito. Então temos todas as operações de banco comercial. E aí que nós temos, no ano de 2018, a Caixa, nos 157 anos, tem o maior lucro da história da Caixa. O segundo melhor lucro das estatais brasileiras no ano de 2018. Mostrando que é possível ser público e ser eficiente. E qual é o lado que nós estamos buscando? Esses lucro, que eu diria, é um lucro líquido recorrente. Até setembro de 2018, esse lucro é de 11 bilhões e 500. Projeta aí para uns 14,5, 15 bilhões até o final de 2018. Isso seria disparadamente o melhor lucro da história da Caixa em 157 anos. A base de quê? A base de ter, no item eficiência, ter processos automatizados, diminuindo despesas, aumentando receitas, trabalhando na diminuição da inadimplência, fazendo com que os processos sejam acompanhados e que principalmente os empregados da Caixa, que são concursados e é uma grande equipe, possam ser capacitados. Isso é uma das coisas que nós fazemos muito, capacitados para que tenham essa consciência de que é preciso ter o banco comercial dando lucro para que esse área do banco social possam ser também tocados de maneira prudente, de maneira a não ter que onerar o Estado brasileiro, porque não cabe a Caixa Econômica, que é um banco público, e solicitar ao controlador, que é o Ministério da Fazenda, que é o que representa o povo brasileiro, a dizer assim: aporte recursos aqui na Caixa, que nós usamos tudo. Não cabe. Por isso que é importante esses projetos de desenvolvimento. Por isso que é importante ter os projetos de desenvolvimento bem feitos de um lado, e do outro lado, que é o banco comercial, gerando lucro para que possa capitalizar a Caixa sempre e a gente fomentar a economia brasileira com empréstimos, financiamentos, a execução das políticas sociais e, em instância final, gerando emprego e renda, que é um papel de um banco público. Ele não pode ser só um banco de transações financeiras. Ele ser um banco que faz todas as operações financeiras, executa todo o portfólio que tem, porém ele não pode perder de vista que ele foi criado para fazer a execução das políticas sociais e contribuir para o fortalecimento do sistema financeiro nacional brasileiro. Perfeito. Presidente, dessa nossa conversa, que foi uma conversa, né? Nós conversamos sobre várias possibilidades, o nosso compromisso, né, com o desenvolvimento. E nesses 157 anos, né, por tudo que o senhor expôs e pelo que nós percebemos na vida prática, acho que um grande diferencial da Caixa, né, é uma entidade financeira, mas é a capitalização social. Né? Você usa todos esses recursos, mas não é um banco de benesses. Né? Eu vou apenas dar o dinheiro, se não houver controle, como o senhor falou, se não houver um direcionamento, esse dinheiro se esvai. Né? Mas é um compromisso incessante com o desenvolvimento, e eu vou lhe dizer, nós que somos do bem somos mais. Né? Nós temos, por isso que eu fiz questão de conversar com o senhor, para que nós fôssemos esclarecidos, que realmente o papel da Caixa dentro do setor bancário, existe espaço para todo mundo, né? Existe espaço para o banco comercial, existe espaço para o banco comunitário, mas o vigor da Caixa, ele é único e extremamente necessário. Então, ao final, o que a Caixa espera do futuro? A Caixa
dos bancos públicos, eu digo até das empresas públicas do Brasil, se não for a mais preparada para contribuir para o crescimento brasileiro, ela está entre as 3 mais preparadas. E eu diria até, como é que a Caixa entende? A Caixa entende que para o Brasil crescer de maneira permanente, numa escala, mesmo que seja pequena, mas sempre crescente, constante, que isso é importante para o país, não é aquela de sobe e desce, o efeito serrote, tem que crescer, vai crescendo constantemente, de maneira constante, de maneira sustentável. A Caixa entende que é importante que tenha uma perfeita harmonia entre o público e o privado. E a Caixa está preparada para esse momento. A Caixa tem grandes negócios dentro do conglomerado Caixa que não estão rentabilizados ou monetizados ainda. E por isso que eu digo que ela é a empresa que mais pode contribuir para o crescimento do Brasil nesse novo ciclo. Cito negócios cartões. Nós podemos criar uma empresa de cartões, cartão de crédito, cartões, onde nós vamos fazer uma exploração público-privada, onde nós podemos ser majoritários ou não naquela empresa. A parte de ativos de terceiros, nós podemos monetizar todos esses recursos que estão conosco através do DTVM, ou nós podemos monetizar através de uma empresa, criando uma empresa também em conjunto com a iniciativa privada. Tem as próprias loterias. As loterias podem chegar de maneira muito mais dinâmica do que é hoje, através da parceria público-privada. Temos também o fato da seguridade. Toda a parte de seguro que o Brasil ainda faz muito pouco seguro, enquanto nos países desenvolvidos, todo mundo tem seguro para quase tudo. Ou seja, não pega as famílias desprevenidas. Então tem que ter esse desenvolvimento da seguridade dentro do país, da previdência. A previdência privada ainda é muito pouco feita no país. Presidente, então tudo isso pode fazer o público e o privado, sabe, ministro? E a Caixa pode contribuir. E o seguro esperança? Nós temos hoje em dia, nós temos uma boa parte da população endividada, preocupada, não consegue produzir, os juros, portanto, acabam sendo altos. Quer dizer, é um círculo vicioso, é um círculo que é quase que tirar sangue de anêmico. E não saímos disso, ficamos muito preocupados com a poupança externa, não fazemos a interna, é um ciclo de desinvestimento nacional. E a Caixa, daí a razão maior da nossa conversa, parece ter um papel destacado nisso. Apesar, além de ser banco, ela tem esse compromisso. Então, como é que a gente vai resgatar a cidadania? Milhões de pessoas que hoje pagam a conta de luz, no mês que vem paga a conta da água porque não consegue equilibrar o orçamento. Pessoas que muitas das vezes por essa crise, por essa esquizofrenia econômica, não tem segurança para contratar o crédito, porque nem crédito tem, não tem nem emprego. Como é que a gente consegue equacionar isso? Porque o Brasil não vai para frente assim. A Caixa tem vários projetos, mas nós precisamos ter mais Caixa então. Precisamos que o Brasil reconheça tudo que a Caixa faz para que comece uma trajetória ascendente. Como não estamos estabilizados, nós estamos caindo. Por isso que eu falei o seguro esperança. O que a Caixa pode fazer com ou disponibilizar esse seguro esperança? Eu acho que a Caixa pode dizer que é a essência do seguro esperança. Eu vejo na Caixa a empresa que dialoga na solução desse problema. Digo como? Está para ser aprovado aí algo importante para o país, chama-se
cadastro positivo. Com a aprovação do cadastro positivo, todas essas famílias que hoje estão fora do sistema bancário brasileiro, elas passam a ser inclusas nesse mercado. Como? Pela mesma continha que você citou, que aquele um dia paga água, no outro dia tem que pagar, no outro mês tem que pagar luz. Mas tem aqueles que pagam e pagam rigorosamente. Todos esses aí, com o cadastro positivo, eles passam a ser inclusos, porque eles não dentro desse cadastro. Hoje essas famílias, essas pessoas não têm como comprovar a renda. Esse é o grande problema dele, não quando conseguirem nenhum crédito nos bancos, é porque eles não têm uma maneira de comprovar a renda. Eles não têm assim, eles fazem as atividades sem carteira formalizada, sem carteira assinada, carteira de trabalho. Eles não têm como provar com movimentação financeira no banco que tem aquele crédito, porque eles não têm conta bancária, ou seja, cria realmente um ciclo vicioso. Mas com o cadastro positivo e os itens que a Caixa, que nós já falamos, com o cadastro positivo, esse cliente passa a ter conta, esse cliente passa a ter um histórico de crédito, né, de renda, que ele mostra através de dados, da movimentação da conta dele, que ele tem renda. Aquele histórico ali vai servir para que ele possa ter um empréstimo, fomente o negócio dele, um negócio que ele já exerce, já tem de maneira informal, através de um crédito, seja através do microcrédito, com aval solidário, seja através do associativismo, seja através dos órgãos produtivos locais, ou através de uma carteira de crédito mesmo, um portfólio. Ele muitas vezes quer comprar um veículo, porque ele precisa também, já é um empreendedor, né, que precisa um pouco de mais, ele quer um veículo para poder transportar, muitas vezes, mercadoria, tem lá, ou então para fazer frete, para fazer isso. Então tem de tudo. Há exemplo que o outro pode precisar de R$500 para comprar os insumos, para fazer pipoca, para poder criar ali comprar frutas. Então eu vejo que esse é o Brasil real. Esse é o Brasil do povo, realmente do povo brasileiro. Aquelas pessoas que vivem a vida real. Esse é o papel da Caixa. E eu digo o seguinte, a Caixa já vem fazendo isso. Agora, nós superamos um problema de capital em 2016, 2017, foi difícil. Nós, de maneira orgânica, resolvemos esse problema de capital, né? Hoje nós temos capital, nós temos fundo, nós temos tesouraria robusta, nós temos uma análise de risco prudente, de risco de crédito prudente, e nós temos um cadastro já de mais de 90 milhões de clientes. Como é que o Brasil pode seguir esse exemplo? Eu vejo que o Brasil ele vai ser inevitável com as inovações, ele vai ter que, é inevitável a entrada do Brasil, vai entrar de qualquer jeito, e ela vai entrar, e se for via Caixa, é o caminho certo. E eu estou dizendo isso não por ser o presidente da Caixa, mas essa é a empresa que dialoga com o povo brasileiro, tem 90 milhões de clientes, sim, tem o cadastro do FGTS, tem o cadastro único, tem o Bolsa Família, tem o maior depósito de poupança, tem a maior carteira de habitação, ou seja, ela opera, ela dialoga com o povo brasileiro. Então, através da Caixa, nós vamos conseguir chegar. E digo mais, por que é inevitável chegar a ter que fazer isso, a bancarização, ter o crédito do povo brasileiro? Mas a responsabilidade social. A responsabilidade social que a Caixa tem, e eu lhe digo mais. A inovação, que é algo que nós não falamos agora, que eu gostaria de falar. Importantíssimo. A inovação, ela chegando, aquilo foi. Hoje, se você pega na China, não existe mais moeda papel moeda, não existe mais isso. Você é tudo online. Ou seja, todas as pessoas do Brasil inteiro podem não ter, não, mas tem um celular praticamente. Tem um celular. E hoje, com o celular, a família tem, faz todas as operações, abre conta, faz a movimentação, faz o crédito, paga a conta, faz tudo. E é aí que eu digo, a Caixa está se preparando para isso, para o mercado digital. A Caixa é o único banco hoje que nós, já abrimos este ano, nós criamos um laboratório dentro da faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade, que a FEA USP, lá na USP, a USP é a porta da academia do conhecimento científico brasileiro. A Caixa é o único banco de maneira um protagonismo. Nós colocamos um laboratório lá dentro, para a gente beber ou ter acesso a toda a produção do conhecimento científico brasileiro e transformar essa inovação em benefício do povo brasileiro, principalmente do povo menos favorecido, que é aquele que nós temos que ir atrás. A Caixa tem nós temos quase metade da população brasileira que tem conta na Caixa já. Então, com todos os programas que nós já pagamos, que nós já fazemos transferência de benefícios e tudo mais, eu vejo que a Caixa é o banco que está preparado para dar o salto de qualidade, para dar a melhoria na vida que o brasileiro precisa. Então, esse está, inclusive, na missão da Caixa Econômica, a execução das políticas sociais. E na visão de futuro da Caixa, tem que ser operar de maneira com credibilidade, com eficiência e com satisfação dessas pessoas. Então, eu vejo que são 3 palavras mágicas, mas palavras que precisa ter pragmatismo para poder exercê-las, executá-las. Perfeito. Presidente, nós estamos muito agradecidos, né, por essa oportunidade que o senhor nos concedeu e, fundamentalmente, algumas lições aqui. Primeiro que, como eu já falei, nós que somos do bem, somos mais, não tem a menor dúvida disso. Mas nós precisamos de crédito, precisamos de ter pessoas e instituições que confiem, né, nessas pessoas de bem. E a Caixa, nesses 157 anos, né, tem se notabilizado por isso. Ela tem essa visão social, né, mas ela fundamentalmente capitaliza o futuro. Isso é que vai fazer a diferença. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Tudo bom. Muito obrigado.